A paz do Senhor para os amados irmãos. Esse que vos fala é o pastor Múcio, minha esposa, pastora Josenice, ou missionária. A paz do Senhor para os amados irmãos. Abra as vossas Bíblias em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou propósito pode ser impedido. Meus amados irmãos, expressão do nosso irmão Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou propósito pode ser impedidos. Presta bem atenção: pensamentos ou propósito de Deus na vida do homem não pode ser impedido. Jó expressando isso, um exemplo de paciência. Jó, homem paciente e ao mesmo tempo perseverante. A Bíblia mostra muitos bons exemplos de homens valentes, como também de mulheres valentes. Ele está expressando esta palavra porque ele sentiu na pele o que ele passou, ou o que ele estava passando. Antes de expressar esta palavra, ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Foi prova de fogo. Jó não estava em pecado, mas acusavam ele de pecado. E quem acusava Jó de pecado? Seus próprios amigos. Mas isso foi uma permissão de Deus, porque se ele confiava em Deus, ele passou a confiar mais ainda, porque em tudo ele viu a mão de Deus na sua vida. Jó não negou a Deus, apesar do teste que ele passou, das provas que ele passou, das tentações que ele passou. Ele não negou a verdade. Ele não blasfemou, como dissera Satanás. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não sentiu falta de coisa alguma. Jó, ele era um verdadeiro adorador. Ele era um homem valente e possuidor de uma coragem muito grande, que mesmo uma doença assolando o seu corpo, você não vê Jó isolado, você não vê Jó de maneira nenhuma recuando, não. Ele precisava de socorro, de palavras amigas. Mas meu irmão, apesar dele ter perdido os 10 filhos, 3 filhas e 7 homens, além de a sua esposa, porque qualquer uma faria isso, se levantou contra ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Apesar de tudo, ele não largou a sua esposa, ele não deixou a sua esposa. Presta bem atenção. Deus estava provando Jó. Deus conhece o limite do ser humano. Deus não prova o crente fiel além das suas capacidades
capacidade e forças, não. Tudo tem seu limite. E Deus sabia até onde Jó suportaria, tanto é que ele não deu a permissão ao diabo de tirar a vida de Jó, de maneira nenhuma, porque a vida pertence a Deus, e principalmente a vida de Jó, porque ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal, e era sincero, era. Meus amados irmãos, Deus se revela para ele, Deus fala com ele. Depois ele passou a entender que tudo que ele estava passando, Deus estava ali contemplando, que foi uma permissão de Deus que ele passasse por isso. Mas ele passou, Jó passou e venceu. Dois tipos de prova, a primeira e a segunda. A segunda foi a doença. Minha irmã, meu irmão, por que você teme tanto a doença? Por que você se apavora tanto com a dor, com a doença? Por que você tem medo da doença? Se o próprio Deus, Jesus, levou as minhas dores, as minhas enfermidades, as tuas dores, as tuas enfermidades na cruz do Calvário. Meus amados e queridos irmãos, a doença, ela não faz medo a ninguém, porque ela entra, mas sai. Se você é um crente de fé, se você verdadeiramente confia em Deus, você tem que confiar na palavra, você tem que profetizar a palavra, e dizer para a doença que ela desapareça em nome de Jesus, que ela fuja em nome de Jesus, e que o seu corpo não pertence a ela, não é dela, e que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que agir, você tem que reagir, você tem que superar, você tem que expulsar. Ela não tem que prevalecer, você que tem que prevalecer sobre ela. Ela não tem que lhe amedrontar, é você que tem que amedrontar ela. Ela não tem que lhe sucumbir, não, é você que tem que sucumbir ela. Dizer doença, desapareça no nome de Jesus. Doença, Jesus levou você na cruz do Calvário. Jó, no tempo de Jó, Jesus ainda não tinha vindo para o mundo, não, mas mesmo assim, Jó, ele lutava, ele não aceitava, ele profetizava, ele se levantava, ele rebatia a palavra ao contrário, ele, meu irmão, minha irmã, não abaixava a sua cabeça, ele tinha palavra, muitas palavras ele rebatia, as palavras dos seus amigos, entre aspas, mas ele não abaixava a sua cabeça. Chegou um ponto dele se declarar justo, no sentido que ele não estava em pecado, ele não estava no erro, ele não estava em falha. Por isso que ele disse: justo eu sou. Foi um pecado que ele cometeu em ter se declarado justo. Porque nós somos justificados hoje, fomos justificados hoje pelo sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, que nós podemos nos declarar justos, porque é o sangue de Jesus que nos justifica, mas todos nós somos pecadores. Então Jó, meus amados irmãos, depois da prova, depois que Deus se revelou para ele, aí ele passou a entender, porque Deus se revelou para ele através de um redemoinho. Ele se prostrou, Deus fez mais de 30 perguntas a ele, ele não soube responder, mas ouvia a voz de Deus, porque
porque Deus se revelou para ele com a profecia, no 19:25 de Jó, quando ele disse: porque eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará na terra, e ainda em minha carne verei a Deus. Ele viu um Deus através de um redemoinho ou de uma tempestade. Ele ouviu a voz de Deus falar com ele, e Deus falou. A partir do 38, que Deus começa a falar, até quase o final do livro de Jó. Aí ele disse assim: bem sei eu, Jó dizendo, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você pode dizer isso, minha irmã? Você pode dizer isso, meu irmão, minha irmã? Se você acha que não pode, a partir de hoje comece a dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos meus pensamentos ou propósitos pode ser impedido, porque Deus, Ele é na minha vida. Confie em Deus, acredite nesta palavra. Acredite em Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo pode, Jó dizendo, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que Deus te abençoe. Sou pastor Múcio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.